Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube do ictp.br e também pelos canais das demais entidades que participam aqui desse evento. Hoje nós estamos lançando uma campanha nacional pela liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia do Brasil. É um fundo fundamental para o desenvolvimento da nossa ciência, da infraestrutura das universidades, do centro de pesquisa, mas que nos últimos anos tem tido seus recursos contingenciados de uma forma bastante grande. Nós vamos começar apresentando um vídeo sobre a campanha, com a marca da campanha. Depois, nós teremos o primeiro bloco, a professora Helena Nader fará a leitura do manifesto, e a partir daí nós chamaremos alguns blocos dividido por áreas da ciência e da área tecnológica e da inovação, para que as entidades e instituições presentes e que apoiam esse movimento façam o seu pronunciamento. Então, nós vamos começar agora com um pequeno vídeo da campanha. O FNDCT desembolsou 79 milhões de reais, mas de projetos financiados aproximadamente 6 milhões de reais. Pois bem, voltamos aqui agora a nossa querida Helena Nader, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, presidente de honra da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fará a leitura do manifesto dessa campanha. Nossa campanha conta com o apoio de dezenas de entidades e instituições envolvidas com pesquisa,
com ciência, com tecnologia, inovação no Brasil, além de mais de 60 sociedades científicas que já estão apoiando essa campanha. Ao longo desse evento, nós falaremos dessas entidades um pouquinho. E agora, eu passo a palavra, então, para a doutora Helena Ramalho, para a leitura desse manifesto. Obrigada, querido ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Panceira, amigo da ciência. Bom dia a todas e todos. É uma honra ler esse manifesto pela liberação total dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, tem sido, desde a sua criação, em 1969, um instrumento fundamental para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Através da financiadora de estudos e projetos, FINEP, agência pública que apoia a inovação e que atua como secretaria executiva desse fundo, o FNDCT financiou, ao longo de 5 décadas, projetos estratégicos em instituições de ciência e tecnologia, em universidades, em empresas e nas Forças Armadas. Possibilitou a criação, consolidação e expansão de empresas que mudaram o perfil da economia brasileira, como a Embrapa e a Embraer, além de muitas outras iniciativas inovadoras. Devemos ao FNDCT a instalação e a manutenção em universidades e instituições de pesquisa, de equipamentos e laboratórios, que foram fundamentais para o avanço da ciência brasileira, para a saúde da população, para a economia do país e para a segurança nacional. Ele levou à estruturação dos principais parques tecnológicos e incubadoras de empresas no Brasil e possibilitou o protagonismo internacional de diversas empresas nacionais. A FINEP, FNDCT, muitas vezes em parcerias com as fundações estaduais de amparo à pesquisa, as FAPES, passou a ter grande importância no desenvolvimento e consolidação da pesquisa científica e tecnológica nacional, contribuindo de forma decisiva na formação da moderna base industrial e agrícola do país. O FNDCT tinha, inicialmente, como fonte de receita, incentivos fiscais, empréstimos de instituições financeiras, contribuições e doações de entidades públicas e privadas. A partir de 1998, foram criados os fundos setoriais, que estabeleceram um novo padrão de financiamento com fluxo contínuo de recursos. Tratava-se de um mecanismo inovador para estimular e promover o fortalecimento do sistema de CTI do país. As novas receitas que alimentavam os fundos setoriais vinham da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, da parcela sobre o valor de royalties sobre a produção de petróleo ou gás natural, do percentual da receita operacional líquida de empresas de energia elétrica e de muitos outros setores econômicos. Essa medida beneficiou o FNDCT, tornando um instrumento significativo de apoio financeiro para a consolidação, estruturação e aprimoramento do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Os projetos apoiados têm contribuído não somente para a geração de conhecimento, mas também para a sua transferência para empresas. As iniciativas em parceria têm estimulado
um maior investimento em inovação tecnológica por parte das empresas e também conduzido à melhoria de produtos e processos. A Lei número 11.540, de 12 de novembro de 2007, e o Decreto número 6.938, de 13 de agosto de 2009, regulamentaram o FNDCT e promoveram mudanças no processo de definição e aplicação de recursos dos fundos setoriais, que são atualmente 16, e o FNDCT passou a ser dirigido pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nos primeiros anos deste século, o contingenciamento então existente de parte dos recursos do FNDCT foi sendo paulatinamente reduzido pela ação continuada da comunidade científica até ser inteiramente suprimido em 2010. Os recursos arrecadados para o FNDCT passaram a atingir em torno de 4 a 6 bilhões de reais anos, de 10 anos para cá, permitindo ampliar o investimento em pesquisa e desenvolvimento no país. Entretanto, nos últimos anos, tais recursos passaram a ser fortemente represados, com uma parcela significativa deles indo a alimentar a chamada reserva de contingência. Os recursos totais contingenciados entre 2006 e 2019 atingiram cerca de 21 bilhões, em torno de 30% dos 70 bilhões arrecadados pelos fundos setoriais. Neste ano de 2020, o orçamento proposto pelo governo e aprovado pelo Congresso Nacional colocou quase todo o recurso do FNDCT na reserva de contingência. Autorizou o uso de apenas 600 milhões, cerca de 12% dos 5 bilhões e 200 mil que deveriam ser investidos diretamente em ciência, tecnologia e inovação pela legislação que estabeleceu os fundos setoriais. Entre os anos de 1994 e 2019, em valores atualizados pelo IPCA, a FINEP investiu 79 bilhões, em grande parte proveniente do FNDCT, para o financiamento de milhares de projetos para a CTI. Entre 2004 e 2019, foram apoiados cerca de 11 mil projetos. Entre eles, há alguns que colocaram a ciência brasileira na vanguarda mundial, como o Laboratório de Sequenciamento Genômico, o navio polar Almirante Maximiano da Marinha Brasileira, os projetos de pesquisa de combate ao Zika vírus e as pesquisas em instituições científicas e tecnológicas que levaram à descoberta do pré-sal e à sua exploração. Deu partida também à construção dos Sírios, a nova fonte de luz síncroton brasileira, a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país, e financiou o supercomputador Santos Dumont, o maior da América Latina. O FNDCT propiciou também o desenvolvimento de muitas outras pesquisas e projetos relevantes, como o Reator Multipropósito Brasileiro, a Estação Antártica Comandante Ferraz, o ProAntar, o navio de pesquisa hidroceanográfico Vital de Oliveira, além de programas diversos de desenvolvimento de vacinas, e o Lab Oceano da COP, da UFRJ, o maior tanque oceânico do mundo. Sem o apoio da FINEP-FNDCT, não existiria infraestrutura científica moderna do país, tanto em infraestrutura física quanto em equipamentos.
São mais de 300 edificações específicas para pesquisa, espalhadas por universidades e instituições de pesquisa de todo o Brasil. O FNDCT tem sido essencial no apoio aos processos industriais dos Sinais Cimatec, aos programas de fomento e subvenção econômica e inovação empresarial e empreendedorismo tecnológico, em particular os programas Tecnova e Centelha, entre muitos outros. Recentemente, a atuação conjunta do Congresso Nacional de sociedades científicas e entidades acadêmicas, empresariais, de empreendimentos inovadores e de servidores de ciência e tecnologia, levou a uma vitória importante, a exclusão do FNDCT do alcance da PEC 187 de 2019, que propõe a extinção dos fundos públicos. Na votação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ do Senado Federal. Tal decisão foi defendida e aprovada pela quase totalidade dos senadores da CCJ, pertencentes aos mais diversos partidos que entenderam a importância da manutenção do FNDCT. Se essa decisão for mantida nas etapas posteriores de votação da PEC 187 de 2019, estará sendo preservada a principal fonte de financiamento à ciência, tecnologia e inovação do país. No entanto, e este é nosso desafio atual, grande parte dos recursos do fundo para 2020 ainda permanece na reserva de contingência. As entidades e instituições abaixo-assinadas unem suas forças para reivindicar o fim da reserva de contingência do FNDCT e a liberação imediata e integral dos recursos do FNDCT de 2020. Neste momento de uma grave crise sanitária, social e econômica, o investimento em ciência e tecnologia é absolutamente essencial para o enfrentamento da pandemia e para a superação das dificuldades econômicas e sociais do país no período subsequente. A liberação total dos recursos contingenciados do FNDCT possibilitará o desenvolvimento de relevantes pesquisas no combate à pandemia do novo coronavírus, que levem ao desenvolvimento de fármacos e vacinas, além da produção de equipamentos inovadores na área da saúde. Esses recursos serão decisivos para impulsionar atividades de pesquisa e desenvolvimento nas instituições de pesquisa e empresas inovadoras, em particular pequenas e médias, que poderão contribuir significativamente para a superação da crise econômica e para o progresso social do país. Assinado pelas entidades, inicialmente, que compõem o ICTP-BR, Academia Brasileira de Ciências, Andifes, CONFAP, CONFIES, SBPC, CONIF, CONSECT e Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Obrigado, contamos com a colaboração de todas e todos. Obrigado, professora Helena Nader. A Helena Nader, que receberá esse ano, né, a maior comenda da ciência brasileira, a medalha Almirante Álvaro Alberto, parabenizá-la desde já aqui nesse nosso lançamento da campanha pela liberação dos recursos contingenciados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. Agora, professora Helena, nós iremos para o primeiro bloco de entidades que estão
nesse movimento. Nós teremos agora a fala da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciência, do Fórum Nacional de Unidades de Pesquisa em Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG. Bom dia, Udeu. Todos e a todas, eu sou o Udeu Moreira, presidente da SBPC. Queria colocar a importância desse manifesto nesse dia, que é o Dia Nacional da Ciência. Estamos comemorando, celebrando e afirmando a importância da ciência brasileira nesse Dia Nacional da Ciência e o Dia Nacional dos Pesquisadores e Pesquisadoras. O manifesto é bastante claro, mas eu gostaria de destacar 3 pontos. Por que é importante a liberação integral dos recursos do FNDCT? Em primeiro lugar, e o manifesto foi bastante claro, pela importância dele para a ciência brasileira. No passado, na criação dos laboratórios, na infraestrutura, na formação de pessoal qualificado para a ciência brasileira, o que é uma coisa essencial para a ciência e para a tecnologia. Então, o passado do FNDCT garante a sua importância. O agora, o presente, é fundamental que, nesse momento de crise grave que estamos vivendo, a liberação do FNDCT é essencial. E para o futuro, para a gente esperar um país em que a ciência e a tecnologia avancem e contribuam para a melhoria da economia, o desenvolvimento sustentável e a redução das desigualdades. Um segundo ponto importante é que a Constituição brasileira diz isso. Eu gostaria de ler aqui o artigo 218 da Constituição brasileira. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Parágrafo 1º. A pesquisa científica básica e tecnológica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, da tecnologia e da inovação. Vejam, o contingenciamento do FNDCT descumpre a Constituição brasileira, descumpre o seu artigo 18, no parágrafo 1º, descumpre a legislação que criou os fundos setoriais, cujo recurso vem para o FNDCT e que devem ser usados para pesquisa e desenvolvimento. Então, recursos dos setores econômicos estão sendo usados com outra finalidade que não o apoio da ciência e da tecnologia. E um terceiro ponto, nesse momento crítico de pandemia, enquanto o mundo inteiro aposta significativamente na pesquisa, Estados Unidos investe 50 bilhões de reais, o Reino Unido investe 10, a Alemanha investe 12 e o Brasil investe 0,5. Inclusive, o fundo setorial da saúde ligado ao FNDCT, para esse ano tem uma dotação de 50 mil reais, quanto a arrecadação permitiria 500 milhões. Resolveria, por exemplo, o edital recente do CNPq, que teve uma demanda imensa de recursos e está podendo atender apenas uma parcela mínima dos projetos de alta qualidade que estão sendo colocados. Então, essa questão da pandemia é essencial, a ciência e a tecnologia são essenciais para a superação desse momento e para a sequência, as consequências da pandemia, apoiar a saída, o desenvolvimento do país. Então, o nosso ponto de vista, com todas as entidades que estão aqui, com a academia, com as sociedades científicas, com as universidades de pesquisa, com os servidores de todas as áreas do CT, da ciência e tecnologia, com os empresários, liberem o FNDCT. É um escândalo que esse recurso é uma atitude lesiva contra o desenvolvimento brasileiro, que esses recursos fiquem congelados num momento crítico como esse. Muito obrigado. Obrigado, Eudeu Moreira. Com vocês agora, Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Obrigado, Celso. Bom dia. Esse é um momento muito importante para o país. Nós estamos focalizando na liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e que deve vir no momento em que o país atravessa uma seríssima crise econômica, uma recessão violenta e uma crise sanitária também muito importante. Então, o FNDCT, quando a gente fala desse nome, dessa sigla, nós temos que pensar em outras siglas que estão muito intimamente ligadas a ele. FNDCT significa Embrapa, significa Embraer, significa grandes projetos nacionais como o Sirius, que é um grande acelerador de partículas que serve à indústria brasileira. Significa também um início de recuperação para o Brasil da desindustrialização crescente que ocorreu nos últimos anos. Nós precisamos de startups, de indústria inovadora, e quem financia isso
é o FNDCT. É um absurdo que um fundo que foi criado para financiar pesquisas de interesse da indústria brasileira seja desviado agora para quitar dívida pública. Recentemente, 5 bilhões de reais foram liberados para a indústria de turismo. O turismo é importante para o país, né? Não sei como será esse ano, diante dessa crise sanitária que estamos enfrentando, mas certamente liberar o FNDCT para a ciência, para a tecnologia e para a inovação vai alavancar o país, o desenvolvimento do país de maneira muito importante. Nós precisamos, portanto, da liberação desse fundo, de modo a cumprir a Constituição brasileira, a cumprir a lei que criou os fundos setoriais que alimentam o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e para garantir ao país um futuro sustentável. Temos um futuro muito motivante pela frente em termos de desafios para a ciência e para a tecnologia de ponta no país. Temos uma imensa biodiversidade que podia ser origem de uma indústria de biofármacos que ficasse independente de insumos que nós atualmente temos que importar de outros países. Então, essa crise mostrou também essa dependência do país que fere a soberania nacional, que fere a segurança nacional. Então, liberar o FNDCT é importante para a ciência, para a indústria, para a soberania nacional, para a segurança nacional. É urgente fazer isso nesse momento de crise, porque essa também é uma porta de saída para a crise que estamos enfrentando, para um futuro sustentável para esse país. Vamos juntos lutar pela liberação dos recursos do FNDCT. Liberem o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Essa é uma luta importante para o futuro do país. Muito obrigado, Luiz Davidovich. Agora, com vocês, falará Ronald Scheller. Ele é diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e fala aqui pelo Fórum das Unidades de Pesquisa em Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ronald Scheller. Obrigado, meu amigo Celso. Eu venho aqui, quer dizer, eu reforçar, mas eu não vou repetir o que diz os meus amigos Luiz e o Deu. Nós fazemos parte de uma geração que já somos os mais velhinhos, que saímos de um país com uma ciência ainda incipiente, e hoje acho que temos uma ciência bastante forte nesse país. Mas, para prosseguir com isso, é fundamental que ela tenha aporte, que tenha apoio, que seja mantida de maneira apropriada. E, principalmente, precisamos criar o ambiente para as novas gerações que vêm, que é com gente jovem que se faz uma ciência avançada. Os institutos de pesquisa do MCTI são instrumentos fundamentais, são infraestrutura de ciência e tecnologia do país. Nós cumprimos missões que o Estado brasileiro nos coloca, nós fazemos parte, nós mantemos toda essa infraestrutura de conexões digitais entre as universidades, entre hospitais, entre vários segmentos da propriedade. Nós temos os institutos que cuidam dos biomas, Amazônia, o semiárido, Mata Atlântica. Nós temos institutos que cuidam mais de ciência básica, como o CBPF, como o CNPEM, que tem os Círios. E quando você pergunta para que serve essa ciência, às vezes, para que serve você buscar buracos negros ou coisa do tipo? Isso aí sempre tem um impacto econômico muito grande no final do dia. O fato de nós estamos olhando, compartilhando essa reunião, usando essa ferramenta, ela veio lá atrás, há cerca de 30, 40 anos atrás, quando pesquisas na estrutura fundamental da matéria levou à criação da web. Essa mesma pesquisa levou à criação de tomografia, que as pessoas usam hoje com bastante... Quando você pega o seu telefone e você está mexendo mudando a sua página, isso não veio por uma invenção das empresas que vêm nos telefones, isso vem de pesquisa básica. Agora, eu acho que, nesse momento, e a gente vê os exemplos de todos os países, você manter um investimento forte e você descontingenciar esse FNDCT é fundamental para o crescimento do país, é fundamental para a gente entender e equacionar os grandes problemas que a gente tem, problemas de saneamento básico, problemas de habitação. Isso exige também ciência e boa ciência de qualidade para enfrentar isso. E os institutos nossos, eles têm um papel importante também, que é um treinamento avançado de gente técnica, de gente
preparada, que passa uns tempos no ambiente científico e depois leva essa cultura para o setor empresarial. O Brasil precisa fazer um avanço nessa ação. Nós precisamos converter a nossa economia não só apenas ser de exportação, mas principalmente nós precisamos agregar inteligência a ela. O papel fundamental do FNDCT é, no fundo, viabilizar o futuro econômico da gente sair dessa crise no momento que a gente está. É fundamental para a gente poder criar as ferramentas que permitam a gente sobreviver às pandemias, que essa não é a primeira, elas são recorrentes na história da humanidade. Então, a liberação do FNDCT é um instrumento fundamental, não para a boa vida, para a vida do cientista, era fundamental para o Estado brasileiro, para o país crescer de uma maneira harmônica, mais decente, mais inclusiva. E, principalmente, é fundamental para criar um ambiente, uma alternativa para os jovens que estão se formando em ciência agora. Os países avançados estão atraindo os nossos jovens, nós precisamos segurá-los aqui, e precisamos atrair jovens de outros países também para fazer boa ciência. Então, eu fico aqui e agradeço a oportunidade de falar em nome dos institutos. Muito obrigado, Ronald Schella. Agora fala Flávia Calé, que é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, da ANPG. Flávia? Bom dia a todos e todas. Esse ato aqui é um momento muito importante no Dia Nacional da Ciência. O FNDCT ele é um reforço fundamental para o financiamento da ciência, quando ela é a chave para a superação da crise brasileira, como foi falado aqui, né? Uma crise que tem dimensões econômicas, sanitárias, humanitárias e estratégicas, né? O nosso futuro hoje está ameaçado nas condições das diversas crises que confluem no Brasil. A pós-graduação, ela responde por 90% da pesquisa brasileira e ela precisa de aporte financeiro para que a gente consiga ampliar o quadro de jovens pesquisadores no Brasil em todas as áreas para reconstrução, porque o que a gente está vivendo hoje vai necessitar de um grande esforço de reconstrução da grave crise que a gente se encontra. E a gente só vai conseguir fazer isso com reforço de cientistas, de cérebros, de massa crítica no país, que precisam ser formados no curso desse processo, né? Países como Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha têm investido 20% dos seus PIBs no combate à Covid, nas diversas medidas para a superação dessa crise que tem dimensão mundial, e o Brasil investiu só 3% até agora, e disso muito pouco ou quase nada, eu diria, na ciência. Todos os recursos hoje investidos no combate à Covid têm sido de remanejamento dentro do próprio recurso da ciência, que já tem a sua trajetória mais baixa, né? Desde os anos 90, é o menor investimento em ciência e tecnologia, e o Brasil tem reagido a essa crise através das suas instituições, através do SUS, como uma instituição fundamental que tem assegurado o mínimo de reação à crise imposta pelo coronavírus, os institutos de pesquisa, as universidades brasileiras e o Congresso Nacional, junto com a sociedade científica e sociedade civil organizada, têm sido as instituições brasileiras que têm conseguido imprimir alguma reação a esse cenário que o Brasil vive, e liberar o FNDCT é fundamental para que a gente consiga ter instrumentos, ter recursos para que essas instituições continuem funcionando e vença essa guerra do combate ao coronavírus no Brasil, e que a gente reconstrua o Brasil a partir do que restar em pé, né, para que a gente consiga reconstruir e sair dessa crise. Então, a liberação da FNDCT significa a gente deixar de cortar na carne da população e passar a cortar na carne dos setores financeiros para investir no nosso futuro e na reconstrução do Brasil. Então, liberem o FNDCT, viva a ciência brasileira. Muito obrigado, Flávia Calé. Eu quero agradecer o Del Moreira, Luiz Davidovich, Ronald Schella,
Nós, antes de passarmos para o segundo bloco, passaremos novamente o vídeo, agora ampliou bastante a nossa assistência aí, e vamos passar novamente o vídeo da campanha, de abertura da campanha. Depois passaremos para o segundo bloco de falas. Pode falar. Como é que foi? Sei lá. Você falou o quê? Falei sobre os idiomas, isso, que a gente é importante, precisa de jovens, precisa disso, precisa daquilo. Mas... não sou bom, né? Você não falou bem, não? Hein? Não falou bem, não? Não sei, eu não... Hã? Eu acho que sim, eu não sei. Fotografias que a gente mandou. Olha só. Deixa eu falar com o meu amigo. Sei. Tudo bom? Não, eu não tava, sei lá, o que eu não falei nada inapropriado, não. Não, mas vem cá, eu ia te perguntar o seguinte, consultar... Tem alguns microfones abertos. Será que a gente hoje, na sexta-feira, no nosso happy hour, a gente convida excepcionalmente... Microfone do Sellard está aberto. Eu acho que tal. Eu acho que a gente abre essa sexta-feira para todo mundo que quiser se juntar a gente, mas com esse moto, não é uma coisa entre amigos. É porque é a maneira dele, pelo menos, quebrar um pouquinho essa formalidade que a gente tem com ele. Scheller. Né? E ele mesmo, né? Se a gente convida hoje, tem tempo suficiente até sexta-feira para ele se ajustar. Hein? Bom, retornamos então agora com o nosso segundo bloco de falas das entidades convidadas. Vou pedir a todos que estão nos acompanhando para que desliguem seus microfones, para que nós não tenhamos microfonia, né, durante o evento, né? Então, agora eu vou chamar o segundo bloco, que são as universidades. Vamos chamar a reitora da Unifesp, Soraya Ismaili, que falará pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES. Chamar também o reitor do Instituto Federal de São Paulo, Eduardo Modena, que falará pelo Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF. Chamar também o reitor da Univates, Ney José Lazari, que falará aqui pela Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, a ABRUC. Chamar também o reitor da Universidade Estadual da Paraíba, Antônio Guedes Rangel Júnior, que falará aqui pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. Esse é o evento de lançamento da campanha pela liberação dos recursos contingenciados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT. E agora eu passo a palavra, então, para a reitora Soraya Ismaili. Pode falar, Soraya.
Bom dia a todos e todas aqui presentes que estão nos assistindo. Bom dia e muito obrigada, ministro Pancera, por este coordenador que coordena a nossa iniciativa nacional para a ciência e tecnologia e agora na coordenação desta campanha tão importante que é a campanha pela liberação completa do FNDCT. Estou aqui representando o reitor João Carlos Salles, presidente da nossa ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, e também como reitora da nossa Universidade Federal de São Paulo. Eu quero salientar aqui todas as importantes palavras que foram trazidas pelos que me antecederam, sobre os dados da ciência, a importância do financiamento para a ciência, e trazendo a informação que nós conhecemos, mas nunca é demais relembrar e trazer novamente, e que diz respeito às nossas universidades, em especial as universidades públicas e as universidades federais. Nós somos, hoje, 69 universidades no nosso sistema, temos 63 universidades dentro da ANDIFES, e estas universidades federais, que são mais de 350 campi em todos os territórios do nosso país, em diversas cidades, no interior, nas capitais, e que atuam fortemente e a serviço da população. Não só na formação de pessoas e de profissionais, mas principalmente na pesquisa e na extensão. As nossas universidades fazem muita ciência. Levantamentos recentes mostraram que as universidades públicas, em especial, e também as federais, fazem 90% da ciência, da pesquisa científica que é realizada no nosso país. Então, a liberação do FNDCT para a ciência brasileira beneficiará todas as pesquisas que estão em andamento nas nossas universidades, na área de engenharia, nas áreas de engenharia, de inovação, na área de tecnologia, nas humanidades e também na área biomédica e na área da saúde. Nós estamos assistindo a situação em que o país se encontra neste exato momento, uma emergência sanitária que atinge toda a população no mundo, e o nosso país está dando respostas, a nossa ciência está dando respostas, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, por conta da queda no financiamento da ciência principalmente nos últimos 2 anos, mas que já vem de mais tempo. Nós precisamos desta liberação, para que nós possamos continuar a realização dessas pesquisas e o combate ao coronavírus, conhecer como o coronavírus está se desenvolvendo. No nosso país é diferente do que verificamos nos países da Europa. A epidemia aqui tem outras características e também tem um prolongamento que não estávamos esperando e não queríamos, mas que a ciência está ajudando a combater. Além disso, os nossos hospitais universitários têm feito um trabalho não só na assistência, mas também nas pesquisas para o combate, mas também para o tratamento dos doentes da Covid-19. Então, nós precisamos, mais do que nunca, este é um momento em que toda a sociedade vê a importância da ciência para o desenvolvimento do país e para a saúde humana. E nós solicitamos para as nossas universidades continuarem a sua ciência, sua pesquisa, e para que a sociedade possa se beneficiar de tudo isso. Muito obrigada, vamos juntos, vamos fazer um grande movimento
esse lançamento é apenas o início e nós vamos conquistar a liberação do FNDCT. Muito obrigada. Obrigado, reitora Soraya. Então, agora, o reitor Eduardo Modena, falando pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF. Bom dia a todos e todas. É um prazer, é um motivo de orgulho estar participando do que seria a mais fina flor da ciência, da tecnologia e das luzes, né, sob o ponto de vista da ciência, da filosofia, aqui nesse grande painel. Parabéns, ministro Pancera, por conseguir catalisar, né, tamanha constelação de pessoas importantes, não só para a ciência, mas eu acho que para todo o país. O Conselho Nacional, estou representando o Conselho Nacional dos Reitores dos Institutos Federais, dos Centros Federais de Educação Tecnológica e também do Pedro II. Estou representando o professor Jadir Pella, que é o reitor do Instituto Federal do Espírito Santo, que é o presidente desse conselho chamado CONIF. Nós representamos 42 instituições, 646 campi espalhados em todo o país, desde do Amazonas, do Acre, Roraima, passando por todo o país, indo até Rio Grande do Sul. Temos perto de 1 milhão de matrículas, né? E trabalhamos com ciência, tecnologia e com ensino médio. Para nós, né, que chegamos de um grande projeto de expansão dos institutos federais junto com as universidades, poder, né, desfrutar de toda a grandiosidade, né, do projeto de ciência e inovação do país, que o Fundo Nacional, né, ajudou a propiciar, é um grande orgulho, né? E os institutos federais que se somam às universidades, como a reitora Soraya acabou de colocar, nós fazemos parte desses 90% da pesquisa básica e da pesquisa tecnológica. E mais ainda, querido Celso, os institutos federais, eles têm na sua lei de criação, né, o DNA de trabalhar com os arranjos produtivos locais e os arranjos sociais. Então, a liberação desses recursos e dessas iniciativas, das ações verticais, transversais, e que o Fundo Nacional, pelo FINEP, né, pela FINEP, consegue canalizar a ciência, a tecnologia e a inovação do país, são fundamentais para a ciência, a tecnologia, a construção da inovação dos institutos nesse grande somatório de forças, junto com toda essa constelação de entidades que você, Celso, conseguiu aglutinar em torno da iniciativa para a ciência e tecnologia no parlamento. Então, por que é importante essa liberação? Liberem já esses recursos. Porque a nação precisa, o povo brasileiro precisa, a economia, as indústrias precisam, as pequenas e médias empresas precisam desses aportes, junto com o que há de melhor de ciência e tecnologia construída às duras penas nesse país, né? Então, nós fazemos coro, né, a essa grande iniciativa, liberem os valores, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós agradecemos o convite por estar participando desse grande evento e avante com a ciência do país, avante com a tecnologia, a inovação, junto com esse grande conjunto, né, de entidades aqui representadas. Um grande abraço a todos. Obrigado, reitor Eduardo Modena. E agora passaremos a palavra para o reitor Ney José Lazari, que é reitor da Univates e presidente da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior, a ABRU. Reitor, por favor.
Alô, Celso, está me ouvindo? Perfeitamente. Tá bem. Eu gostaria muito de agradecer o convite para participar desse momento, desse encontro, do encontro da ciência desse país. Agradecer muito pessoalmente a ti, Celso, pelo convite. E aqui eu represento a ABRUC, que é a Associação Brasileira das Universidades Comunitárias. Só para que a gente tenha uma ideia, o Brasil hoje tem em torno de 8 milhões e meio de alunos universitários. Desse conjunto todo, metade desses alunos, um pouquinho mais do que a metade, 4 milhões, estão em universidades com fins lucrativos, que é um tipo de universidade bem típica do Brasil, inclusive com ações em bolsas de valores e coisa que o valha e que todos vocês conhecem muito bem. A outra metade dos alunos universitários brasileiros, dessa outra metade, 25% estão nas universidades públicas, ou federais ou estaduais, e os IFETs. E 25%, 2 milhões de alunos, em torno de 2 milhões de alunos, estão no que nós chamamos de universidades comunitárias, que é uma figura também brasileira e tipicamente nossa. E esse conjunto de 2 milhões de alunos estão distribuídos pelo Brasil todo, com muito maior ênfase no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde há um maior número dessas fundações comunitárias, mas temos e tem unidades no Brasil todo. As PUCs todas fazem parte desse grupo, por exemplo, e outras instituições confessionais que também são comunitárias nesse conjunto. A ABRUC reúne esse conjunto de instituições, são em torno de 70 instituições. Se 90% da ciência produzida em universidade no Brasil são feitas nas universidades públicas, os restantes 10%, eu diria, sem ver as estatísticas, eu diria que deve ser feito nas instituições comunitárias. As nossas instituições têm um forte envolvimento com as comunidades locais, com o segmento da saúde de cada uma das regiões, com hospitais regionais e com tantas outras iniciativas importantes para as comunidades locais e para a resolução de problemas e pesquisas, que às vezes são muito pontuais e muito para resolver demandas específicas da sociedade. Nos últimos anos, além de toda a crise econômica que o país tem passado, nós passamos por uma crise específica, que é a crise do financiamento estudantil, a crise do FIES. Para que se tenha uma ideia, em 2015, que foi o ano mais propício do FIES, o Brasil inteiro financiou em torno de 740 mil estudantes através do FIES. Neste ano, devemos chegar a 60, 70 mil financiamentos, se todos forem preenchidos, o que é uma dificuldade, inclusive, dos alunos de preencher. Portanto, hoje nós estamos com menos de 10% do financiamento estudantil que tínhamos há 5, 6 anos atrás. Além disso, a queda também do financiamento das agências de pesquisa, que cada vez têm tido mais dificuldades para manter financiamentos que eram oferecidos para a pesquisa em outros momentos. E tudo isso se soma à crise sanitária do momento. Nunca antes a ciência foi tão importante. E nunca antes, para um país como o nosso, num momento como esse, a ciência foi tão importante. Por N razões, que não precisamos aqui entrar no detalhe agora, a ciência tem provado a sua importância nesse momento histórico, porque passa a humanidade, não só o Brasil. E aí, nós que estamos aqui representando as universidades comunitárias, que temos algum trabalho realizado nessa área da ciência também, precisamos desses recursos também das agências de fomento, para que nós consigamos formar mais recursos humanos, melhorar nossos laboratórios, termos mais equipamentos, nossos parques tecnológicos. Temos exemplos aqui do Parque Tecnológico da PUC de Porto Alegre e da Unicinos de São Leopoldo, que são os 2 parques mais elogiados da América Latina em N espaços e N momentos, e são parques que funcionam junto a universidades comunitárias extremamente inovadoras e que fazem uma pesquisa séria e uma pesquisa
que ajuda também esse país em tantas ações. Portanto, nos somamos a todo esse conjunto no Dia Nacional da Ciência, para o fim da reserva de contingência e para a liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia. Precisamos disso, precisamos que o país volte a crescer e precisamos sair dessa crise. E a ciência talvez seja um dos grandes pilares para que a gente consiga avançar como nação e, inclusive, economicamente. Muito obrigado e estamos aqui presentes também para continuarmos a discussão. Muito obrigado. Obrigado, reitor Ney Lazar, obrigado, reitora Soraya Ismael, obrigado, reitor Eduardo Modena. Nós não conseguimos manter o link com o presidente da Abroem. Assim que a gente conseguir retomar, a gente coloca ele no ar. Então, nós agradecemos agora aos reitores que falaram pelas representações das universidades do segundo bloco desse nosso lançamento e partiremos agora para o terceiro bloco. Nós tivemos aqui algumas mensagens que o som do vídeo não saiu em algumas mídias, então nós vamos logo mais repetir a transição para o outro bloco. Nesse momento, vamos chamar então agora o presidente do CONFAP, Fábio Guedes, que é presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, Fernando Peregrino, que é presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio a Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, CONFIES, o Rafael Pontes Lima, que é vice-presidente do CONSECT, que é Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, e também secretário de Ciência e Tecnologia lá do Amapá. Prazer tê-lo aqui conosco. E também André Gomide, que é presidente do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Nesse momento também, então, nós passaremos agora para ouvir um pouco a experiência e a importância do FNDCT para as fundações de apoio, as fundações de amparo e também para os municípios e os estados brasileiros. Eu passo a palavra, então, para o presidente do CONFAP, Fábio Guedes. Bom dia a todos. Como nosso amigo Celso Pancera falou, sou presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, CONFAP. Gostaria, em nome das 26 fundações de fomento à CTI dos Estados brasileiros, parabenizar a iniciativa da Ciência e Tecnologia no Parlamento, ICTP-BR, seu coordenador, amigo Celso Pancera, as entidades que fazem parte do ICTP e todas as representações e associações científicas que apoiam a Carta Manifesto, lida pela professora Helena Nader. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, é o equivalente ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Grande parte do financiamento à ciência brasileira é bancada pelo FNDCT, com fortes impactos em estados e municípios, especialmente em universidades e escolas públicas, estaduais e municipais. Nesse momento de pandemia, milhares de cientistas e pesquisadores precisam de recursos para enfrentar as suas diferentes consequências. Por essa razão, o financiamento da ciência nesse contexto é multi- e interdisciplinar. As 26 fundações estaduais de amparo à pesquisa dependem também dos recursos do FNDCT para executar programas e ações no âmbito local, financiando políticas de formação de jovens cientistas, pesquisadores, de ampliação das infraestruturas laboratoriais, compras de equipamentos, insumos para pesquisa, etc. Além disso, o FNDCT é estratégico para o avanço das políticas públicas que incentivam o empreendedorismo tecnológico, criando as condições favoráveis de financiamento às empresas inovadoras e dando oportunidades a projetos com ideias criativas. Por exemplo, os programas Tecnova e Centelha, financiados pela FINEP, em parceria com as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e o CONSECT, são exemplos de financiamento e indução do processo de inovação tecnológica, que pode contribuir fundamentalmente com a diversificação da estrutura produtiva brasileira e conectar o país às grandes linhas de desenvolvimento econômico do século XXI. Em um momento de elevadas taxas de desemprego, o FNDCT também pode incentivar para ampliação do espaço para pequenas empresas, jovens criativos e empreendedores, tanto em áreas tecnológicas quanto sociais. Ou seja, o FNDCT é importante para financiar a pesquisa que contribui para o avanço da saúde nesse momento,
para mitigar o elevado nível de desemprego no país e para o crescimento econômico e desenvolvimento do país, dentro do quadro mundial, em permanente e rápidas mudanças permitidas pelos avanços das ciências e no progresso tecnológico. Pela liberação do FNDCT, já. Muito obrigado, Celso Pancera, e a oportunidade dada pelo ICTP. Muito obrigado, Fábio Guedes. Então, agora a palavra com o Fernando Peregrino, que é presidente do Confies. Bom dia a todos. Obrigado, Pancera, nosso coordenador geral. Queria cumprimentar a todos aqui presentes que nos ouvem, que nos veem. Cumprimentar os meus colegas que nos antecederam, com suas sábias palavras. As minhas primeiras palavras são para homenagear quem criou, ou qual a geração que criou, os indivíduos que criaram o FNDCT e a FINEP. Minhas palavras vão para o José Pelúcio Ferreira, o homem que dentro do BNDES operou o Funtec na direção da pesquisa científica e tecnológica e, a seguir, virou presidente da FINEP, criando também o FNDCT. Pelúcio era um homem, um visionário, que, ao lado de outro visionário chamado professor Antônio Coimbra, criou a COP. E, graças ao FNDCT, a COP se sustentou e se tornou o primeiro programa de pós-graduação de engenharia do país, com seu mestrado em engenharia química. Então, homenagear o passado é muito importante para fincar raízes das nossas lutas do presente. O FNDCT, ele acompanha o processo brasileiro de desindustrialização. A degradação dos seus recursos tem a ver com o processo de desassistência à indústria brasileira. Ele foi criado para dar suporte à indústria. Não foi criado apenas para a pesquisa. Para a pesquisa ele já seria suficiente, mas para ligar a pesquisa à indústria e desenvolver o país. A epidemia recentemente expôs muito abertamente as nossas fraquezas e as nossas debilidades. Expôs, por exemplo, uma indústria fraca, titubeante, que não tinha recursos nem para fazer projetos e produtos rudes, como máscaras, para proteger os nossos médicos, os nossos profissionais. Desprotegeu a nossa indústria, que poderia fabricar, por exemplo, os ventiladores pulmonares que tivemos que importar da China e como tantos outros produtos, porque destruímos a nossa capacidade industrial. O FNDCT tem a ver com o nosso país, com a nossa sobrevivência, com a nossa plataforma econômica, com a nossa plataforma de ciência e tecnologia. Esse déficit que nos aponta esse ano de 420 bilhões de reais, só esse ano, por causa da pandemia, 1% ou menos de 1% seria suficiente para alimentar o FNDCT e realimentar o nosso sistema de ciência e tecnologia. Mas nos venderam um discurso muito errado, o discurso de que o déficit pode gerar um problema para nós. Não, o déficit pode captar recursos externos para fazer o financiamento do que é importante, do que é a ciência e a tecnologia. Eu queria saudar todos que lutaram por esse Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a nossa querida FINEP, seus funcionários, seus colaboradores, a nossa SBPC, a Academia de Ciências, CONFAP, CONSECT, todas as entidades que se irmanaram nessa luta e vão pedir de uma forma muito forte e muito decisiva: liberem o FNDCT. O Brasil não pode ficar de joelhos novamente perante o mundo para importar simples máscaras ou simples equipamentos de proteção a seus médicos e suas enfermeiras. Liberem para que a nossa indústria cresça e gere emprego e renda para o nosso povo. Obrigado, Fernando Peregrino. E agora a palavra com vocês é com o Rafael Pontes, representando o CONSECT. Bom dia a todos os meus colegas que me antecederam. Agradecer o convite ao Celso e a todos, em nome do CONSECT, que é o Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia do país, né, que envolve aí secretarias em todos os estados brasileiros. E falar da importância do FNDCT, eu já vou iniciar fazendo um comentário sobre o que disse o Fábio em uma das nossas reuniões. O Fábio do Confap alertou que o FNDCT é o nosso Fundeb. O papel do Fundeb para a educação é o nosso FNDCT para a ciência e tecnologia no país. Então, é fundamental que cada um de nós, secretários estaduais e aqui envolvidos na ciência brasileira, perceba e leve essa mensagem para o nosso parlamento, para que a gente consiga a liberação completa do Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aqui é importante frisar, nesse momento de ano eleitoral e política de cidades, de candidaturas de prefeitos, onde a gente tem o impacto da ciência e tecnologia nas cidades brasileiras, onde cada um de nós vive. Como já foi dito aqui,
O impacto na ciência afeta não só a academia, as universidades e institutos de pesquisa, mas a saúde pública, a educação, o saneamento, a infraestrutura, conectividades. Então, o mundo depende, nas nossas cidades, do Fundo da Ciência e Tecnologia para a Inovação no país. É muito importante essa liberação para que também, em nome dos secretários estaduais, possamos desafogar as demandas de apoio e as articulações de ciência e tecnologia nos estados, na integração com as fundações, com as universidades, institutos de pesquisa, financiando parcerias com o mercado, com as empresas e com as indústrias, e, principalmente, o fomento aos pesquisadores e a educação básica, desde a iniciação científica júnior, a iniciação científica nas universidades e o fomento à pós-graduação, que tanto transfere inovação, ciência e tecnologia, transformando em serviços e produtos para que afetem diretamente a nossa vida, nas nossas cidades e nos nossos estados. Então, a luta, o CONSEC se integra a essa luta e levanta a campanha para que possamos juntos lutar pela liberação completa desse recurso fundamental para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Obrigado, Rafael Pontes Lima. E agora fala o André Gomide, que é presidente do Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Urbanas e Sustentáveis. Bom dia a todos, especialmente aos nossos internautas que estão nos acompanhando. Em 2004, o presidente chinês Xi Jinping fez um discurso onde ele dizia o seguinte: o mundo está em crise, a China está em crise, nós estamos sem dinheiro. Então é hora da gente investir em ciência, em tecnologia e inovação. Goste ou não da China, hoje a China está demonstrando o que foi esse investimento e qual a potência que ela virou no mundo. Portanto, não há justificativa plausível para que se bloqueiem os recursos da ciência, da tecnologia, da inovação, da pesquisa. Nós estamos vivendo hoje um problema seríssimo nas cidades brasileiras, que as grandes empresas de tecnologia da informação e comunicação entraram nas nossas cidades, estão colhendo nossos dados e nossas informações, levando nossos dados e as nossas informações para fora do país, e nós aqui não temos acesso a esses mesmos dados e informações. A falta de investimento na ciência, na tecnologia, na inovação, na pesquisa, está fazendo com que as nossas cidades não consigam levar conectividade para toda a cidade, não consigam levar conectividade para as pessoas, especialmente as pessoas carentes. Eu não sei se você sabe, Celso, mas hoje, em torno de 56% da população das classes D e E não tem acesso pleno à internet. Estão fora, por exemplo, de participar das audiências judiciais quando elas precisam, que são feitas pela internet, e pela falta de acesso, elas não conseguem participar. Então, a falta do investimento na pesquisa, na ciência, está fazendo com que a gente aumente a desigualdade no Brasil. Nesse momento de pandemia, nós temos uma série de empresas nacionais que estão desenvolvendo, né, sistemas para controle de pandemia, e a gente não consegue avançar porque faltam recursos. Então, as pessoas precisam entender e compreender que a falta de investimento na ciência e na tecnologia não leva só a grandes pesquisas que são fundamentais, mas leva problemas para o dia a dia dos nossos cidadãos nesse momento complicado que nós estamos vivendo. Portanto, nós precisamos e vamos lutar todos os dias até o final para que se liberem esses recursos e a gente possa desenvolver não só o país, os estados, mas também as cidades brasileiras. Muito obrigado, Celso. Um abraço a todos. Obrigado, André. Obrigado, Fábio. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rafael. Vamos agora passar para o próximo bloco, o quarto bloco, né, de falas aqui na campanha que estamos lançando hoje, pelo lançamento dos recursos do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, agora eu quero chamar para falar pela Confederação Nacional da Indústria e pela Mobilização Empresarial pela Inovação, a MEI, né, a diretora de inovação da CNI, a senhora Giana Sagazio, pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras, a ANPEI, chamar a Heloísa Menezes, e também pela Amprotec, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, quero chamar o presidente Francisco Saboia. E passo, então, a palavra
para a diretora de inovação da CNI, a senhora Giana Sagazzi. Bom dia, senhoras, aos senhores. Eu agradeço o convite para que a CNI participe desse importante movimento pela liberação dos recursos do FNDCT. Eu estou aqui representando o presidente da CNI, o Dr. Robson Braga de Andrade, que, infelizmente, não pôde participar por uma questão de acesso à internet, mas me pediu que o representasse, dando muita importância a esse evento. A criação do FNDCT ela instituiu um novo padrão de financiamento para ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Em 2019, a arrecadação do FNDCT foi da ordem de 6,5 bilhões, e desse total, cerca de 80% está em reserva de contingência. O apoio do FNDCT é estratégico, é fundamental para a manutenção do aprimoramento da infraestrutura e do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Nos últimos 15 anos, mais de 15 bilhões foram destinados ao fortalecimento das atividades de pesquisa em universidades, em institutos de ciência, tecnologia e inovação, além de 9,5 bilhões repassados ao CNPq para apoio a projetos científicos. E, segundo um estudo do IPEA, metade da infraestrutura mais robusta no país foi feita, incluindo equipamentos, com recursos do FNDCT. Além disso, dentre as infraestruturas mais avançadas e compatíveis com as melhores do gênero no exterior, 21% dessas infraestruturas foram apoiadas com os recursos do FNDCT. Também vale destacar que os recursos do FNDCT foram fundamentais para a estruturação dos principais parques tecnológicos, incubadoras de empresas e núcleos de inovação tecnológica no país, tendo apoiado com mais de 240 milhões, 24 parques em 13 diferentes unidades da federação. Portanto, o FNDCT é a principal fonte de concessão de crédito e subvenção econômica. Logo, a liberação desses recursos para as atividades empresariais de pesquisa, desenvolvimento e inovação é fundamental, principalmente no caso das micro, pequenas e médias empresas. Hoje, cerca de 900 empresas são beneficiadas pelo crédito a custos mais competitivos, sendo 60% delas micro, pequenas e médias empresas. O instrumento de subvenção é amplamente utilizado para apoiar projetos de maior risco tecnológico no mundo, né, e no Brasil. Então, nós esperamos que esse instrumento ele seja fortalecido e, no caso do Brasil, ele é operado exclusivamente pela FINEP. Eu queria destacar aqui uma pesquisa que a CNI fez e lançou na semana passada, com as lideranças empresariais, mais de 400 lideranças empresariais de médias e grandes empresas, e nós perguntamos qual era a percepção delas sobre os impactos da inovação e qual era a expectativa de superação desses prejuízos causados pela pandemia, como que será no pós-pandemia. E mais de 70% das empresas informaram que tiveram as suas atividades fortemente impactadas. Mais de 65% das empresas informou que teve que paralisar a produção, o que também compromete as cadeias, né, de valor, a conexão dessas grandes e médias empresas com as micro e pequenas empresas. Agora, um dado muito importante que saiu dessa pesquisa, e como eu disse a vocês, ela é uma pesquisa bem recente,
é que 83% das empresas entende que elas só conseguirão sair da crise e voltar a crescer por meio da inovação. A inovação é a única forma que as empresas enxergam que elas vão conseguir superar esse momento de crise e voltar a crescer. Então, existe aqui uma oportunidade para o Brasil de fato, colocar a ciência, tecnologia e inovação como prioridade, né? Porque isso não é gasto, isso é investimento, e como vetor principal do desenvolvimento do país. O Brasil é a 9ª economia do mundo, mas nós ocupamos posições em rankings internacionais que não são compatíveis com o tamanho, com a sofisticação, com a grandeza do nosso país. O Brasil, por exemplo, está em 66ª posição no Índice Global de Inovação, em 129 países. A grandeza do nosso país e as oportunidades que nós temos, a riqueza, a qualidade dos recursos humanos, merecem com que a gente possa avançar. E, para isso, o FNDCT é fundamental, porque é o FNDCT que irá irrigar todo o sistema de ciência, tecnologia e inovação no país. Então, a CNI, a MEI, a Mobilização Empresarial pela Inovação, que é um movimento muito importante, composto pelas principais lideranças empresariais do país, nós acreditamos que é fundamental que os recursos do FNDCT sejam liberados, né? E tanto para a criação de iniciativas de fomento reembolsável e não reembolsável, né? Ele é fundamental para a formação de recursos humanos especializados, porque essa revolução, essa 4ª revolução industrial que nós estamos vivendo, requer pessoas preparadas, capacitadas, né, para lidar para trabalhar em um ambiente inovador, né, que requer novas habilidades, né? E a continuidade também, ele é fundamental para a continuidade e o desenvolvimento de projetos estratégicos para o país. A Covid está mostrando isso, né? Não há como superar essa crise sem ciência, tecnologia e inovação, e também ele é fundamental para a concessão de bolsas nas principais universidades e instituições de pesquisa do país. Então, a CNI, junto com as demais instituições que estão participando desse evento, apoia a liberação total dos recursos do FNDCT imediatamente, para que a gente possa enfrentar a crise, superar a crise e voltar a crescer e poder oferecer uma qualidade de vida boa para a nossa população. Obrigada. Obrigado, Joana Sagazio. Agora fala Heloísa Menezes, pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras, ANPEI. Heloísa, é contigo. Obrigada, deputado. É um prazer representar a ANPEI nesse evento. A ANPEI é uma associação nacional de pesquisa e empreendimentos inovadores, é uma entidade associativa que representa aproximadamente 200 empresas e entidades de pesquisa, e tem um enorme prazer de se juntar a esse movimento de liberação dos recursos do FNDCT, porque nós entendemos que o fundo deve continuar sendo uma das principais fontes de recursos para estimular não somente a pesquisa, mas também a inovação no Brasil. O FNDCT, ele permite irrigar todo o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação com recursos fundamentais para a sua evolução. Nós temos, né, nos rankings de inovação globais, em especial no Global Innovation Index, que já foi citado, um claro deslocamento entre os resultados de input e de output nesses rankings, né? Entre o que é investido no ecossistema, em recursos humanos, em pesquisa básica, e o que é gerado como resultado em termos de inovação, de produtos que vão para o mercado.
esse resultado, essa caixa preta que a gente precisa descobrir como destravar, pode levar erroneamente à interpretação de que podemos reduzir os recursos para pesquisa básica e que pesquisa básica é ineficiente, não gera resultados, não gera produtos inovadores. A nossa resposta é de que não podemos reduzir esses recursos que irrigam todo o Sistema Nacional de CTI, que é um sistema muito complexo, né? Como é complexo o Brasil, e a principal fonte de recursos que nós temos é o FNDCT. O FNDCT, ele pode, inclusive, induzir a um outro problema que nós temos no Brasil, que é de um desbalanceamento entre investimento público e investimento privado na inovação. O FNDCT, ele permite alavancar recursos, estimular os investimentos privados cada vez mais necessários no nosso país. É também uma forma de compartilhamento de risco entre o Estado e as empresas, né? Esses riscos sempre presentes nas atividades de pesquisa e inovação. Então, nós acreditamos que precisamos, no âmbito do FNDCT, de mais recursos, de retomar, de destravar o FNDCT, para que nós tenhamos, inclusive, mais recursos de subvenção econômica para projetos de pesquisa tecnológica nas empresas. Defendemos o destravamento de todo o recurso para toda a cadeia, mas aqui, em especial, um registro para o retorno das atividades cada vez mais de subvenção econômica às empresas, porque é uma ferramenta fundamental para estimular também a colaboração entre empresas de todos os portes, de todos os setores, de todos os estágios de desenvolvimento, aí incluo as startups, né, que têm desempenhado um papel muito importante no processo inovador, e a colaboração entre essas empresas e ICTs. Então, nos juntamos ao movimento, liberem o FNDCT, destravem e aumentem as oportunidades para todos nessa cadeia complexa, mas muito rica da inovação no Brasil, da pesquisa e inovação no Brasil, e aumenta as oportunidades para a subvenção econômica para que o Brasil possa inovar mais, melhor e mais rápido. Vamos apoiar a colaboração no ecossistema e, para isso, precisamos dos recursos do FNDCT liberados. Muito obrigada. Obrigado, Luísa Menezes, que falou pela ANPEI. Agora a palavra está com Francisco Saboia, que é presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, ANPROTEC. Chico Saboia, contigo. Oi, Celso, bom dia a todos aqui que estão assistindo a esse movimento incrível que você está liderando. Queria deixar um beijo aqui para a Luísa, queridíssima amiga, e agradecer não só, Celso, o convite à ANPROTEC, para que a gente possa se somar a essa corrente, a esse movimento pelo destravamento do FNDCT, mas, em especial, pela iniciativa. A iniciativa como essa a gente precisa desdobrar todos os dias no Congresso Nacional, em todas as instâncias em que a gente possa ter apoiadores para essa causa do desenvolvimento nacional, que passa, como todos já disseram aqui, pelo desenvolvimento científico, tecnológico, pela inovação. Eu vou talvez até repetir algumas coisas, Celso, que já foram colocadas aqui, como, por exemplo, nunca se precisou tanto da ciência, tecnologia e inovação como agora. Isso pode parecer um truísmo, uma frase, enfim, qualquer, mas isso é fato, por duas razões. Primeiro, porque essas transformações que vêm ocorrendo, em especial nos últimos 25 anos, foram extremamente aceleradas pela Covid. A Covid não trouxe nada de novo, mas trouxe o sentido de emergência, o sentido de urgência para essas transformações. Segundo, porque não haverá, provavelmente, trégua nessa trincheira pelos próximos anos, seja porque a Covid virá em novas ondas, seja porque novas pandemias provavelmente virão, se a gente der ouvido aos especialistas, aos epidemiologistas. Portanto, o mundo
necessita de respostas rápidas para esses desafios que nos são colocados, Celso, por coisas como as transformações tecnológicas que vêm acontecendo no mundo e que por coisas complementares como essas que estão associadas aí às pandemias. Portanto, a gente precisa ter realmente um aparelho de ciência, tecnologia e inovação extremamente azeitado para que o Brasil possa enfrentar esta e as próximas que virão. Como a inovação é uma construção permanente de futuros, se a gente descuidar disso, Celso, nós não vamos a lugar nenhum. Eu falo aqui em nome da Amprotec, para que aqueles que estão nos assistindo eventualmente não conheçam, uma associação que congrega cerca de 350 instituições e associações que promovem empreendimentos inovadores. Portanto, nós temos aí parques tecnológicos, temos incubadoras de empresas, aceleradoras, espaços de coworking, temos uma quantidade, portanto, apreciável de agentes que promovem esses ambientes de onde nasce a inovação. Na verdade, a gente tem todo um mecanismo complexo, como colocou aqui a Heloísa, o Brasil é um país complexo, mas o nosso sistema de ciência, tecnologia e inovação é extremamente complexo, que nasce na universidade e que se espraia para a sociedade através dos empreendimentos que são inovadores. No meio deles, entre um e outro, nós temos os ambientes de inovação, os habitats de inovação, os parques tecnológicos, que foram, no Brasil, extremamente apoiados e suportados, Celso, por anos a fio, pelo FNDCT. E que agora, há anos, nós não temos mais nada nesse sentido. Portanto, destravar o FNDCT significa você também destravar todo o potencial que os ambientes de inovação, que os parques tecnológicos, que os distritos, que as áreas de inovação, que as incubadoras tão relevantes, que já botaram mais de 12 mil empreendimentos inovadores nesse país, possam voltar a gerar a inovação de que o Brasil precisa. Portanto, é fundamental, Celso, destravar. Nós estamos paralisados. Infelizmente, nós não temos, por conta de tudo que está posto já no manifesto, com muita clareza, com muita competência, nós não temos mais, há muitos anos, nenhum instrumento que possa dar suporte a esses ambientes de inovação, sem os quais a inovação ficará extremamente comprometida no país, significa o futuro do país. Nós temos, Celso, aqui para concluir, nós temos um problema que está associado à implementação do PNI, que quem é versado nessa matéria sabe, o Plano Nacional agora de Ambientes de Inovação. Originalmente se chamava o Plano Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos. Ora, esse projeto está aprovado, a portaria que regulamenta está desde dezembro do ano passado na rua. É, portanto, necessário destravar. E você sabe qual é a razão pela qual, aparentemente, o Ministério não bota o PNI na rua? Porque faltam exatamente os recursos do Fundo Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a gente fica assim, meio num carrossel, precisando que alguém pare e ligue as pontas para que, obviamente, a gente possa destravar. Portanto, a Amprotec, Celso, se soma e abraça essa causa que você vem liderando para que a gente possa, sim, destravar o FNDCT. É um pedido da sociedade, não é um pedido de um gestor ou ex-gestor de um parque ou gestor de uma associação. É um pedido da sociedade. O Brasil deve muito ao FNDCT e o Brasil precisará dele para que a gente possa seguir uma trajetória de prosperidade. Mais uma vez, parabéns, a Amprotec está junto, se soma, Celso, nesse esforço e ao esforço de um país inteiro, e a gente deseja, então, chegar, sob a sua liderança, seu comando, aí, a um bom porto, a um bom termo, ao final dessa jornada. Um grande abraço a todos. Obrigado, Francisco Saboia, muito obrigado, Heloísa Menezes, muito obrigado, Gena Sagazio, pela participação. Agora nós vamos para o quinto bloco, desse lançamento da campanha pela liberação dos recursos do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nesse quinto bloco, nós reservamos para docentes e para servidores técnico-administrativos da área de gestão de ciência e tecnologia. Então, eu vou chamar a presidente da Associação dos Empregados da FINEP, que é a Beatriz Nascimento, a Bia, o diretor de Ciência e Tecnologia, Enio Pontes, que é diretor de Ciência e Tecnologia da Federação dos Sindicatos dos Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior
e de ensino básico, técnico e tecnológico, PROIPS. Chamar também o Roberto Muniz, que é do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais, da carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, o SIND-GCT, que é o Roberto Muniz é presidente, e chamar também o Fernando Moraes, né? Roberto Muniz e agora o Fernando Moraes, que é do Fórum das Entidades de Representação das Carreiras de Ciência e Tecnologia e é secretário executivo e servidor do Instituto, que ele é secretário executivo do Fórum, né? Bem-vindo aí, Fernando, mas também é servidor aposentado do INPE, né? Bem-vindo a todos vocês. Então, nesse momento, nós queremos saber como isso impacta no funcionamento das carreiras e também no funcionamento das instituições na área de ciência. Tá boa, então olha só, ela tá legal. Da fala de vocês, eu vou passar a palavra, então, agora para a Bia, que é presidente da Associação dos Empregados da FINEP. Bia, por favor. Bom dia, Celso. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar pelo evento, pela condução de todo o trabalho hoje, desse dia tão importante para a ciência brasileira e tão importante nessa questão da liberação do nosso FNDCT. Nossa associação fez um manifesto para ser colocado junto do evento para mostrar a participação dos empregados da FINEP. Tá? A FINEP tem uma missão muito nobre para promover o desenvolvimento econômico e social através do fomento público à ciência, à tecnologia e à inovação no Brasil. Para isso empresas, universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. Essa missão transforma o Brasil e eleva o nosso patamar tecnológico e científico. Isso tem sido possível porque a FINEP é, desde 1971, a Secretaria Executiva do FNDCT. E com a aplicação desses recursos, tem gerado, através de modalidades de financiamento não reembolsável e reembolsável, um incremento no progresso científico, no desenvolvimento tecnológico e no patamar de inovação no país. Poderia ser melhor? Sem dúvida que sim. Nosso trabalho poderia alcançar uma escala maior, caso o FNDCT deixasse de ser contingenciado. A aplicação dos recursos do FNDCT em incontáveis áreas de conhecimento foi responsável no nosso país por grandes saltos tecnológicos dados em diversas áreas da nossa economia, como agronegócio, a engenharia, a infraestrutura, nanotecnologia, robótica, microeletrônica, defesa, energia nuclear, petróleo, biotecnologia, medicina, pesquisas relacionadas a vacinas e medicamentos. E não apenas nas áreas tecnológicas, o estudo das desigualdades sociais, o desenvolvimento regional, o saneamento básico, a habitação de interesse social, preservação de biodiversidade, são tantas áreas que seria impossível citar a todas. Imaginem se a gente tivesse o descontingenciamento, quanto mais poderia ser feito, quantas outras pesquisas poderiam ser apoiadas e continuadas, quantos laboratórios poderiam ser modernizados e abastecidos por insumos para a pesquisa, quanta gente poderia ter a formação acadêmica e profissional aprimorada, quantas parcerias entre instituições nacionais e internacionais, quantas empresas poderiam inovar, quantos produtos novos no mercado, produtos inovadores, quanta gente mais empregada, né? Quanto desenvolvimento no nosso país poderia ser gerado. Hoje vivemos um momento da epidemia do Covid. Há uma necessidade premente de uma ação coordenada de planejamento de política pública de forma urgente, não apenas para lidar com a pandemia, mas para apoiar a pesquisa em áreas estratégicas de risco para o bem-estar da população brasileira. E esse bem-estar, além de estar ligado às áreas relacionadas à saúde, tão relevantes nesse momento, também está relacionado à geração e à manutenção de renda e emprego. Palavras que, quando olhamos para o futuro pós-pandemia, vão ser essenciais para a retomada das atividades econômicas. Mas o nosso país, o Brasil, não precisa apenas de uma retomada. Precisamos deslanchar, atualizar nossa indústria, recuperar o terreno perdido ao longo desses anos. Tivemos um processo de desindustrialização e perda de competitividade nos últimos tempos na indústria nacional. Ficamos para trás. Perdemos competitividade e soberania em relação ao resto do mundo. Isso ocorreu não apenas na saúde, mas nas diversas áreas da produção nacional.
E aí vem a pergunta, né? Como colocar o nosso país num rumo de crescimento e desenvolvimento sustentável? Como reter os cérebros que estão saindo do nosso país, pesquisadores que estamos perdendo e que poderiam estar gerando pesquisa e desenvolvimento aqui dentro no Brasil? Como apoiar mais pesquisas nas áreas tecnológicas e também nas áreas sociais? Como dar apoio à pesquisa básica, tão importante para, em cadeia, incrementar as demais etapas da pesquisa científica, e como apoiar as mais diversas áreas do conhecimento que são tão complementares e sinérgicas entre si. Como apoiar a inovação, como melhorar a competitividade do produto nacional, como incentivar empregos mais qualificados. A resposta é bem simples: liberem os recursos do FNDCT. A fonte já existe, não é necessário criar nada, apenas deixar de alocar esses recursos para o pagamento da dívida pública, para transformá-lo no futuro para o nosso país, transformá-lo em desenvolvimento, em emprego, em conhecimento e em progresso. Viva a ciência brasileira, liberem o FNDCT. Muito obrigada, Celso. Obrigado, Beatriz Nascimento, a Bia. E agora eu passo a palavra para o diretor de Ciência e Tecnologia do PROIFES, professor Enio Pontes. Muito obrigado, Celso Pancera, coordenador da ICTP.br, Iniciativa da Ciência e Tecnologia no Parlamento. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Nesse dia, que é o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico, nós rendemos as nossas homenagens a todos que dedicam a sua vida ao desenvolvimento da ciência aqui no nosso país, no nosso Brasil. E mesmo com a escassez de investimentos, nossos cientistas eles conseguem colocar o nosso país na vanguarda da ciência mundial nas mais diversas áreas, como foi colocado já aqui pelos nossos colegas. Nós precisamos avançar e precisamos nos tornar mais competitivos no tabuleiro global, e desafios do presente e do futuro estão aí a exigir um amplo potencial da ciência e da tecnologia das nações. A construção de uma economia pungente, de uma economia inclusiva e sustentável, ela se vincula cada vez mais ao desenvolvimento científico e tecnológico. E os professores, o PROIFES Federação, que é representante dos professores e das professoras de instituições federais do ensino superior e de ensino básico, técnico e tecnológico, apoia a manutenção, o aprimoramento e a imediata liberação do FNDCT. O FNDCT ele foi fundamental para a implantação dos nossos cursos de pós-graduação, né, em todo o país, e a institucionalização da pesquisa científica nas universidades públicas brasileiras. Isso especialmente nas universidades federais, que são a principal plataforma de luta e representatividade do PROIFES Federação. Veja que o FNDCT ele é um instrumento de integração da ciência e tecnologia com as políticas de desenvolvimento nacional e viabiliza os investimentos em projetos de áreas estratégicas como a energia, como a saúde, indústrias, e aí contribui diretamente com a qualidade da vida da população brasileira. O fundo ele é determinante para que a produção industrial nacional seja competitiva a nível global, e isso possibilita uma estruturação tecnológica e desenvolvimento da inovação no nosso país. São diversos os projetos e os programas estratégicos que estão vinculados ao FNDCT, e isso pode se ver, né, diante das universidades, o quanto que tem sido importante o apoio do FNDCT. E diante dos desafios do mundo contemporâneo, como nós temos aí o acesso à água, a geração de energia limpa, prevenção climática, o crescimento sustentável, o investimento em ciência, tecnologia e inovação, ele se torna uma questão de sobrevivência, e o FNDCT é a ferramenta central de financiamento de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Então, a liberação do FNDCT é muito importante, ela é essencial para a gente garantir a continuidade das pesquisas e a preservação das instituições científicas no Brasil, e assim a gente poder construir um futuro que a gente possa ter uma economia crescente, uma sociedade sustentável e um desenvolvimento social referenciado nos avanços do século XXI. Liberem o FNDCT. Muito obrigado, Pontes, do PROIFES. Agora quem falará é o presidente do SINDGCT, que é o Roberto Muniz, que também é servidor do CNPq, né, que tem muito a ver com
a questão dos recursos do FNDCT. Então, passo a palavra para o Roberto Muniz. Obrigado, Celso. Bom dia a todos e todas que estão nos vendo. O SINDI-GCT, o Sindicato dos Gestores em Ciência e Tecnologia, vem somar a essa importante campanha pela liberação dos fundos do FNDCT. É necessário a liberação desses fundos. E nós queríamos trazer a visão de nós, servidores que trabalhamos na gestão em ciência e tecnologia, nós que estamos aí na implementação das políticas públicas para que aconteça a geração de conhecimento no Brasil, para que aconteça a geração de tecnologias, para que a gente possa produzir inovações e resolver os problemas nacionais, resolver os problemas e os dilemas da população brasileira, fazer com que o país avance. E a gente sabe, isso todo mundo já está cansado de ouvir, que sem ciência, tecnologia, sem conhecimento, a gente não vai ter o avanço que o país precisa. A crise do coronavírus, a pandemia que nos assola, está mostrando isso de forma muito aguda. Mas o que está acontecendo na nossa visão? O país levou mais de 68 anos, o Brasil, com o esforço da sua população, para construir um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso começou lá em 1951 com o CNPq, e depois veio a FINEP, veio a CAPES, veio o Ministério da Ciência e Tecnologia, e nós construímos um arcabouço fantástico que permitiu o Brasil ser o primeiro produtor de conhecimento da América Latina. O país da América Latina que mais desenvolve tecnologias e é o país da América Latina que está à frente nos processos de inovação. No mundo, a gente já é o 13º país do mundo em produção de conhecimento. Tudo isso graças a esse arcabouço chamado Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. E o FNDCT é parte fundamental disso. Nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia que elabora as políticas, percebe as demandas, nós temos o CNPq que implementa estas demandas, né? E tem o FNDCT que financia isso. Nada neste mundo pode ser realizado sem financiamento, sem recursos para que a gente possa levar até o laboratório, para que o pesquisador possa trabalhar, para que ele possa comprar insumos, para que ele possa fazer o desenvolvimento. Muitas das coisas que nós temos hoje no país foram desenvolvidas graças à ciência e tecnologia. O agronegócio, por exemplo, é um grande beneficiário da ciência e tecnologia feita no Brasil, né, com a produção de soja. Hoje, a gente não seria o primeiro produtor mundial de soja se a gente não tivesse investido em pesquisa agropecuária através da Embrapa, com recursos do FNDCT. Mas o que acontece com o sistema nosso? Ele está sendo sufocado, pessoal. Ele está sendo enforcado, ficando sem ar, porque se está retirando recursos para que ele possa continuar atuando em prol do desenvolvimento brasileiro. E uma maneira de fazer isso é contingenciar recursos do FNDCT. Não é que falta dinheiro. O dinheiro existe. Ele está sendo arrecadado. E quem contribui com esse dinheiro? As empresas. Os fundos setoriais que foram criados na década de 90 foi uma ferramenta fundamental e ela é uma inovação no financiamento da ciência e tecnologia. Ela é uma ferramenta tão importante que serve de base para outros países fazerem o mesmo. Nós temos fundos do petróleo, nós temos fundo da energia, nós temos fundo da água, nós temos fundo mineral, nós temos fundo do agronegócio. É o agronegócio, é a produção do petróleo que tem financiado a ciência. Só que esse dinheiro é arrecadado e não chega para o pesquisador. Por quê? Porque se inventou um tal de contingenciamento de recursos. Esse recurso que deveria estar sendo aplicado para o desenvolvimento da ciência e o conhecimento, para que chegue respostas aos problemas brasileiros, para que nos ajude a combater o coronavírus, está sendo retido pelo governo e não chega até aonde ele deveria estar destinado. Por isso, nós estamos pedindo a liberação. Existe recurso, esse recurso vai gerar desenvolvimento, vai gerar soluções e ele precisa imediatamente ser liberado. O desvio de finalidade desses recursos é contrário à lei. Esse desvio, essa retenção dos recursos é contrário à nossa Constituição. O governo precisa estar consciente e precisa liberar esses recursos se querem sair dessa pandemia, se querem o desenvolvimento do Brasil como um todo.
Eu termino citando aqui uma frase que eu acho muito significativa de um prêmio Nobel aqui da América Latina, um bioquímico, que dizia o seguinte: a ciência não é cara, cara é a ignorância. A gente vai pagar muito mais caro se a gente não tiver desenvolvimento científico e tecnológico. Se a gente não tiver investimento em pesquisa, se a gente não tiver investimento em educação, nós vamos ficar na ignorância. E a ignorância vai ser muito mais cara, muito mais custosa do que o desenvolvimento da ciência e tecnologia. Obrigado. Vamos liberar os fundos, os recursos do FNDCT já. Obrigado, Roberto Muniz. E agora é o Fernando Moraes, que fala pelo Fórum das Entidades de Representação das Carreiras de Ciência e Tecnologia, e que também é servidor aposentado do INPE, né? Sim, perfeito. Fernando, com a palavra contigo, então. Tá, muito obrigado. Eu, nesse momento, eu represento o Fórum Nacional das Entidades Representativas dos Servidores das Carreiras de CIT. E só para descrever um pouco, são 8 ministérios que estão envolvidos com essas carreiras, são 28 entidades de representação dos trabalhadores, servidores, pelo Brasil afora. Entre inativos e ativos, são mais de 23 mil servidores que são defendidos por esse fórum, né? O Fórum de CIT, para quem ainda não conhece, ele atua nos diversos segmentos, por aí afora, no segmento de interesse dos servidores e na defesa das instituições ou órgãos. Nós atuamos junto a ministérios, no Congresso Nacional e um monte de instituições da sociedade civil. Sobre o FNDCT e a sua vertente no que diz respeito aos servidores, o foco visto pelos servidores, que sejam esses servidores engenheiros, tecnologistas, gestores e cientistas, o foco é a necessidade, é a falta e a distribuição desses recursos nos diversos ministérios que compõem as atividades do CIT. O Muniz acabou de falar sobre o CNPq, que lá chega a ser trágico a vida do gestor para ter que resolver equação que não tem como resolver. Então, o reflexo da presença ou ausência desses recursos do FNDCT é evidente nos servidores. Os servidores, eles sentem fortemente essas movimentações e eles sofrem pelos institutos, pelos projetos. Os pesquisadores ficam angustiados. Tem bastante pesquisador nessa videoconferência. Eles sabem o quanto isso é doloroso, é estressante. Com esse aporte de recursos provenientes do FNDCT, que vão compor os orçamentos nos ministérios, nos órgãos, nas unidades de pesquisa, esses gestores eles podem planejar com maior tranquilidade a distribuição e a aplicação desses recursos. Então, aquele elemento humano, servidor, gestor, ele vai trabalhar com mais tranquilidade, clareza e eficiência. Depois desse planejamento, dessa distribuição, já os cientistas eles podem ter mais tranquilidade e oportunidade de maior crescer cientificamente, tanto nas experiências quanto na sua própria formação. Seja nas pesquisas aplicadas, porque eu trabalhei com pesquisa aplicada, mas convivi muito com o pessoal das pesquisas básicas. E no setor de tecnologia, o que ocorre é que o engenheiro, o doutor em engenharia, pode planejar muito melhor e com mais segurança e poder implementar esses projetos de desenvolvimento tecnológico, e conforme é o especificado da nação. Podemos dar um exemplo rápido que eu tenho dentro de casa INPE, é o caso do LIT, Laboratório de Integração e Testes, que surgiu com verbas vindas da FINEP, FNDCT, cresceu com essas mesmas verbas e hoje está tendo uma ampliação significativa, embora entre outro problema, que são os recursos humanos para funcionarem mais eficientes. O reflexo disso no servidor é que ele tem a vida profissional afetada.
para o bem ou para o mal, em função de ter mais recursos. E o FNDCT influi muito fortemente nessa situação do servidor. Sem aporte de recurso do FNDCT, o que vai acontecer é que os órgãos e as unidades de pesquisa vão ter sua atuação reduzida, que é o que está acontecendo. E isso reflete no lado profissional, emocional e motivacional dos servidores. Então, nós vemos situações até de conflito interno, de disputas por coisas mínimas, enquanto isso não seria necessário. Porque, se houver recurso, como diz aquela coisa, se o pirão é pouco, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. E o pesquisador, o projeto dele, a pesquisa dele, é a criação. Ele tem os filhos em casa, mas esses projetos são os filhos dos pesquisadores. A emoção que ele trata, o carinho com que ele trata esses projetos é muito grande. Só quem conviveu próximo, grudado com os pesquisadores, com os cientistas, sabe dessa importância. E com essa falta de recurso, com esse corte do FNDCT, com esse desmonte que é geral, não só do FNDCT, mas se aplica também nos recursos humanos, na poda das pesquisas, como, por exemplo, nos estudos da Amazônia. Isso aí é um projeto muito bem feito para o mal e que está ocorrendo no Brasil. Então, o pesquisador, o doutor, o tecnologista envolvido, ele sofre muito e fica numa angústia porque ele não vê perspectivas. Bem, encerrando a minha fala, eu só quero propor o seguinte: vamos começar agora uma campanha muito forte de converter o FNDCT de contábil para financeiro, e vamos, as lideranças, tá aí o Celso Panceira, vamos nos conduzir esse mesmo grupo de pessoas e procurar aumentar para fazer uma cunha nesse ponto de transformar o FNDCT num recurso financeiro, que aí não se vai mexer e não vai se acabar. Eu encerro agradecendo a oportunidade, e quem fala por último fala pouco, realmente. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Fernando Moraes, obrigado, Roberto Muniz, o Enio Pontes, a Beatriz Nascimento. Estamos agora, foi a última fala do nosso lançamento da campanha pela liberação dos recursos contingenciados do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT. A data de hoje não foi aleatória, hoje é Dia Nacional da Ciência e dos Pesquisadores Científicos, mas também hoje é dia em que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, completa 72 anos. Ela foi fundada no dia 8 de julho de 1948. Parabéns ao SBPC e todos que construíram e continuam construindo essa grande sociedade científica, esse grande instrumento de luta pela democracia, pela cidadania, pela ciência, pela tecnologia e pela inovação brasileira. E lembrando que às 17 horas, então, nos canais do SBPC, nós teremos o lançamento do livro, o livro Ciência para o Brasil, 70 anos do SBPC. Convidamos a todos para que participem. É um evento também muito relevante para quem está nessa luta da ciência, da tecnologia, da inovação. Os 72 anos do SBPC e o lançamento de um livro comemorando os 70 anos do SBPC. Eu quero agradecer aqui em nome do ICTP.br, que é a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, a todos e todas que nos acompanharam. O vídeo e todo esse material ficará disponível no canal do ICTP.br. Eu quero agradecer também em nome das entidades que compõem o ICTP.br, que é a Academia Brasileira de Ciências, a ABC, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, a CONFAP, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que é o CONIF, o Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica, que é o CONFIES, o Conselho Nacional das Secretarias de Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação, CONSECT, o Instituto Brasileiro das Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis,
o IBCIS e também a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, o SBPC. Quero agradecer também a todos que nos acompanharam, em nome das demais entidades que estão nessa luta pela liberação total do FNDCT, que é o Fórum das Unidades de Pesquisa em Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a ANPG, a Associação Nacional das Instituições Comunitárias de Educação Superior, a ABRUC, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, a ABRUEM, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, Mobilização Empresarial pela Inovação, a MEI, a Associação Nacional de Pesquisas e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras, a ANPEI, a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, a AMPROTEC, a Associação dos Empregados da FINEP, a AFIP, a Federação dos Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, PROIFES, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, SINDES-GCT, e o Fórum de Entidades de Representação das Carreiras de Ciência e Tecnologia. Esse material, como eu disse, ficará disponível no canal de YouTube do ictp.br, assim como o vídeo e o texto do manifesto lido aqui pela professora, doutora, pesquisadora Helena Nader. Muito obrigado a todos e todas. Essa luta continua e em breve anunciaremos também o próximo evento, que será um encontro das frentes parlamentares que atuam no Congresso Nacional em defesa da ciência, da tecnologia e da inovação. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia a todos e todas.